Esta noite, enquanto o mundo vai ficando mais silencioso e o peso do dia começa lentamente a soltar os ombros, existe um pensamento que vale a pena explorar juntos. Não de forma apressada, não como as conversas do dia, quando as vozes se sobrepõem e parece que todo mundo quer alguma coisa. Mas devagar, do jeito que os pensamentos se movem quando a luz está baixa e a mente finalmente encontra espaço para respirar. Imagine, por um momento, uma pequena lanterna acesa no meio de um quarto escuro. A luz dela é suave, quente. Não é forte o suficiente para iluminar tudo, mas é suficiente para revelar formas. Esta noite, esta pequena luz vai nos ajudar a olhar para algo que Nicolau Maquiavelli percebeu sobre a natureza humana. Algo silencioso, quase invisível, e ainda assim surpreendentemente poderoso. Ele acreditava que a pessoa que tenta agradar todo mundo acaba sendo controlada por qualquer um. No começo, essa ideia pode parecer um pouco dura. Afinal, muitos de nós crescemos acreditando exatamente no contrário. Somos ensinados a ser gentis, a ser agradáveis, a evitar conflitos, a fazer as pessoas felizes. E, de muitas formas, estas são intenções bonitas. Mas Maquiavelli, observando o mundo com atenção séculos atrás, percebeu algo sutil, algo que ainda se move sob a vida cotidiana como uma corrente silenciosa sob águas calmas. Ele percebeu que a pessoa que vive se dobrando, aos poucos esquece qual era a sua forma original. E quando isso acontece, outras pessoas começam a moldá-la. Você já sentiu algo assim? Talvez não de forma dramática, não como uma história de filme, mas em pequenos momentos. Talvez você tenha concordado com algo em que não acreditava, apenas para manter a paz. Talvez tenha dito sim quando alguma parte silenciosa dentro de você estava sussurrando não. Talvez tenha sorrido, mesmo quando por dentro existia um cansaço difícil de explicar. Esses momentos parecem pequenos, tão pequenos que quase passam despercebidos. Mas imagine um rio, lentamente mudando de direção. Não acontece de uma vez. A água apenas insiste, dia após dia, empurrando a terra um pouco mais. E com o tempo, o caminho do rio muda completamente. A vida pode funcionar de forma parecida. Quando alguém aprende que você sempre vai concordar, esta pessoa começa a esperar isso. Quando alguém percebe que você evita conflitos, esta pessoa pode começar a empurrar seus próprios limites um pouco mais. Não necessariamente por maldade. Muitas vezes, simplesmente porque os seres humanos seguem os caminhos que parecem mais fáceis, e agradar quem sempre cede é um caminho muito fácil. Maquiavelli observava reis, líderes e pessoas comuns e percebia esse mesmo padrão acontecendo repetidamente. A pessoa que tentava manter todos felizes acabava vivendo em constante tensão. Porque agradar uma pessoa já pode ser difícil. Agradar duas exige equilíbrio. Agradar 10 se torna quase impossível. E agradar todos? Bem, isso exige que você desapareça um pouco mais a cada dia. Como uma vela que continua acesa, iluminando os outros enquanto lentamente se consome. Talvez você já tenha conhecido alguém assim. Aquela pessoa sempre disponível, sempre compreensiva, sempre tentando evitar qualquer desconforto. No começo, todos gostam desta pessoa. Ela parece fácil de conviver. Mas com o tempo, algo estranho acontece. As pessoas começam a esperar mais. Depois, começam a exigir mais. E sem perceber, aquela pessoa gentil passa a viver cercada de expectativas. Expectativas que nunca acabam. Porque quando alguém aprende que você sempre vai concordar, esta pessoa raramente para de pedir. E então surge um cansaço silencioso. Um cansaço que não vem do trabalho, nem das tarefas do dia, mas do esforço constante de tentar ser tudo para todos. Talvez seja por isso que algumas das pessoas mais tranquilas que encontramos na vida não são aquelas que agradam todo mundo, mas aquelas que sabem, com calma, onde seus limites começam. Não de forma agressiva, não com dureza, mas com uma clareza silenciosa. Como uma árvore antiga no meio de um campo. O vento pode soprar, a chuva pode cair, mas o tronco continua firme. Não porque a árvore resiste com raiva, mas porque ela sabe exatamente onde está enraizada. Maquiavelli observava algo curioso sobre o respeito humano. Ele sabia que as pessoas raramente respeitam quem está sempre tentando agradar. E isso pode parecer injusto, mas pense em algo simples.
Quando um rio encontra uma pedra firme, ele se curva ao redor dela. Mas quando encontra apenas areia solta, ele passa por cima. Na natureza, firmeza cria forma. Na vida humana, muitas vezes acontece o mesmo. Quando você tem limites claros, as pessoas aprendem onde pisar. Quando você não tem limites, cada pessoa pisa em um lugar diferente. E com o tempo, você pode sentir como se estivesse sendo puxado em várias direções. Talvez seja por isso que Maquiavelli observava com tanta atenção o equilíbrio entre gentileza e autoridade. Ele não estava dizendo que devemos ser frios, nem que devemos ignorar os sentimentos dos outros, mas ele entendia algo importante. Se você vive apenas para agradar os outros, sua vida deixa de pertencer a você. Ela passa a pertencer às expectativas deles. E expectativas são como sombras. Elas crescem, mesmo quando você não percebe. Agora, imagine outra cena. Uma pessoa caminhando por um caminho silencioso à noite. Ela carrega uma pequena lanterna, não uma luz enorme que ilumina tudo ao redor, apenas o suficiente para ver os próximos passos. Esta lanterna representa algo simples: clareza. Clareza sobre quem você é, clareza sobre o que você aceita e clareza sobre o que você não aceita. Quando alguém tem essa pequena luz interior, algo muda na forma como os outros se aproximam, porque as pessoas conseguem sentir, mesmo sem palavras, quando alguém conhece o próprio valor. E, curiosamente, essa clareza muitas vezes cria mais paz, não menos, porque limites bem definidos evitam ressentimentos silenciosos. E ressentimentos silenciosos são como brasas contidas. Elas parecem pequenas, mas continuam queimando por dentro. Maquiavelli, observando a natureza humana, percebeu que o verdadeiro poder raramente vem da força. Vem da postura, da presença, da capacidade de dizer sim quando o coração realmente quer e dizer não quando a alma precisa, sem culpa, sem raiva, apenas com tranquilidade. Talvez seja essa uma das lições mais silenciosas da vida adulta. Aprender que agradar todo mundo não é bondade. Muitas vezes é medo. Medo de desapontar, medo de perder, medo de ser mal interpretado. Mas quando esse medo guia cada decisão, ele lentamente entrega o controle da sua vida nas mãos dos outros. E é exatamente isso que Maquiavelli observou séculos atrás. Quem tenta agradar todo mundo acaba sendo controlado por qualquer um. Mas a boa notícia é que perceber isso já muda muita coisa. Porque consciência é como acender outra lanterna dentro da mente. De repente, você começa a notar padrões. Começa a perceber quando está dizendo sim apenas por hábito. Começa a sentir quando algo dentro de você pede silêncio, em vez de explicações. E pouco a pouco, algo dentro de você se reorganiza. Não de forma brusca, não como uma revolução, mas como um amanhecer. Primeiro, apenas uma linha de luz no horizonte. Depois, um pouco mais. E mais um pouco, até que o dia finalmente aparece. Talvez enquanto você repouse a cabeça do travesseiro esta noite, esta ideia possa simplesmente descansar em sua mente. Sem pressão, sem urgência. Apenas como uma pequena verdade silenciosa. Você não precisa agradar todo mundo para ser alguém bom. E às vezes, a forma mais profunda de paz é aprender a permanecer fiel à própria forma. Como aquela árvore antiga que continua de pé, mesmo quando o vento muda de direção. E, curiosamente, quando alguém finalmente encontra esta quieta firmeza dentro de si, algo inesperado acontece. As pessoas que realmente importam ficam. E as que queriam só controlar vão embora. E o silêncio de sobra não é solidão, é liberdade.